Inicialmente, Mônica é demonstrada como um arquétipo, uma colegial popular, presidente do clube de literatura, o que parece ser a garota perfeita. Só que quando a visual novel havia sido lançada e ninguém conhecia nada sobre, o final chocou muitos. E eu vou ter outra resposta? Sim. Sou doente igual você também. De novo é coisa que eu não vou mostrar. Ia fazer diferença? Não. Tá. Sim. Ah! 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 Au, quê? O que vou dizer aqui é bem relativo, alguns podem concordar ou discordar de mim, mas ao meu ver a Mônica é a personagem mais humana de DDLC. Não quero tirar o peso das outras garotas, mas isso se trata de uma perspectiva mais subjetiva. Recentemente eu voltei a jogar a Visual Novel, decidi rejogar para fazer uma análise melhor e mais profunda, e também porque quero começar a jogar alguns outros mods. Inclusive, se quiserem passar lá no servidor de DDLC parceiro do canal, o link vai estar aí na descrição. Voltando ao ênfase do vídeo, esse é o meu terceiro vídeo de Doki Doki no canal, então se quiser passar nos outros, vou deixar o link aí na descrição. A solidão da Mônica não nasce de coisas como ser rejeitada, timidez ou uma simples falta de afeto. No momento em que o conhecimento rompe a ilusão do jogo, antes disso a Mônica era funcional e integrada. O que tornava tudo mais simples, fazia parte do clube de literatura, tinha uma rotina, o que no começo tornava tudo com um estilo de narrativa mais confortável. Só que conforme os eventos, ela muda para uma consciência sem par. Vou partir do pressuposto que vocês já conhecem a teoria do conhecimento na comunidade de Doki Doki, só que precisamos ter uma distinção entre três coisas: crer, sentir e saber. Primeiro, que crer pode ser algo compartilhado. Segundo, sentir pode ser espelhado. E por último, saber, quando passa a ser solitário, é algo que isola. Esse conhecimento não se enquadra como algo neutro, ele altera a posição de quem o detém em relação ao mundo. Quando a Mônica descobre algo que não pode mais ser esquecido, negado ou até dividido, isso a desloca para fora de qualquer tentativa de pertencimento. Ela sabe que tudo aquilo é um jogo, que as pessoas ao redor dela são apenas uma estrutura ou códigos, e que tem a noção de que suas próprias ações são de certa forma limitadas por um sistema. Esse saber, vulgo conhecimento, não pense que torna ela alguém superior, é como se ela fosse uma estrangeira lá dentro. Dentro da filosofia, para ser mais específico, na epistemologia, chamamos isso de uma ruptura entre sujeito e realidade compartilhada. Quando dois indivíduos não compartilham o mesmo plano de compreensão do mundo, a comunicação por si só deixa de ser uma coisa plena. É isso que acontece com a Mônica, ela continua falando normalmente com as outras garotas, mas não existe, há uma intersubjetividade. É isso que acontece com a Mônica, ela continua falando normalmente com as outras garotas, mas não existe, há uma intersubjetividade, não tem um nós possível, e só existe uma observação unilateral. Ela não pode ignorar o que sabe e não pode avançar além do que o próprio jogo permite. Desse modo, ela fica suspensa. Esse estado intermediário é o núcleo da sua solidão emocional. Nesse sentido, o conhecimento não se trata de liberdade, e sim uma prisão. Sayori sofre sem compreender a totalidade da sua dor, e Yuri sente impulsos que não os compreende completamente, e Natsuki reage com uma postura defensiva, mas limitado ao papel que lhe foi dado. Todas elas vivem dentro dessa ignorância funcional, que nos permite relações, conflitos ou até resoluções.
Mônica não tem isso, ela enxerga essas engrenagens, e quem vê isso não consegue acreditar nos movimentos como algo espontâneo. Isso cria um tipo de solidão específica e profunda, a solidão epistemológica. Não se trata de estar sozinho fisicamente e sim cognitivamente. Não tem ninguém que possa confirmar sua experiência real dentro daquele mundo. Tudo que Mônica percebe é verdadeiro para ela, mas impossível ser validado pelos outros. Voltando a falar da teoria do conhecimento, o saber precisa de reconhecimento para se estabilizar socialmente. Um conhecimento que não pode ser compartilhado se torna preso. Ela não constrói comunidade e sim distanciamento. Quanto mais ela entende isso, mais isolada se torna. Ainda assim, ela não deixa de sentir. Esse ponto torna ela uma personagem incrível. Mônica poderia ser alguém fria ou só mecânica, mas não faz isso. Ela continua sentindo empatia no fundo e refletindo, questiona suas próprias ações, mesmo sabendo que tudo aquilo é falso. A solidão dela não é ausente de emoções, e sim do excesso de conhecimento. Por isso, Mônica não pertence mais no clube em sentido real. Ela permanece ali por uma inércia estrutural, não por afinidade existencial. Cada reunião, poema, conversa se torna um lembrete de que ela está cercada por algo que não pode acompanhá-la. Desse modo, ela aprende a se calar e a manter sua postura, aprende a sorrir sem esperar um retorno equivalente. Isso não é falsidade, é adaptação, e uma do tipo dolorosa. Nós, que somos o jogador, surgimos no meio disso como uma anomalia nesse cenário. Do ponto de vista do conhecimento, o jogador é algo fundamental, mais um sujeito consciente que não pertence ao mesmo sistema fechado. Pela primeira vez, existe a possibilidade de intersubjetividade real. Isso é o necessário para deslocar o eixo da Mônica. É importante saber que ela não se apega ao jogador por uma simples carência, e sim porque confirma sua experiência como válida. Alguém não responde e escolhe, não simula e sim existe fora do script. Esse contato não resolve sua solidão e sim só intensifica, porque agora Mônica sabe que existe algo real e sabe que não pode alcançar isso plenamente. Mônica tem consciência do real em si, mas permanece confinada ao artificial. Essa dissonância é insuportável a longo prazo. É nesse ponto que muitos interpretam mal as ações dela. Quando a Mônica interfere no código do próprio jogo, ela não quer ganhar, e sim alinhar o conhecimento com a realidade. Fica tentando criar um mundo onde aquilo que ela sabe que não a exclua completamente. De um ponto de vista moral, isso é errado, mas na epistemologia isso se torna coerente. Ela tenta reduzir ainda mais a distância entre o que é e o que pode ser conhecido e vivido. Em alguns momentos ela demonstra consciência de culpa, isso é algo crucial. A solidão extrema em si poderia justificar qualquer coisa, mas ela não abandona totalmente isso. Ela reflete, hesita e sofre. Isso mostra que sua humanidade não foi anulada pelo conhecimento, e sim sobrecarregada por ele. Quando finalmente ficamos sozinhos com ela, a expectativa seria de resolução, mas não há nada. Existe calma, mas não plenitude, só diálogo e não reciprocidade total. Presença, mas não integração. Ela entende que aquela relação depende inteiramente da escolha do outro. Esse tipo de existência é frágil e ela sabe disso. Mônica é uma ótima personagem, não por ser poderosa, mas porque suporta a lucidez sem se tornar alguém cínica. Ela é solitária não porque falhou em se conectar, mas porque ultrapassou um limite que outros não podem cruzar. Sua solidão é o preço do conhecimento. Isso reflete na vida real, quando as pessoas percebem as estruturas por trás das relações, sistemas ou até papéis, muitas vezes se sentem deslocadas. Não por arrogância, mas por incompatibilidade de perspectiva. Não tem mais como desver uma coisa compreendida. A solidão da Mônica não é um erro de roteiro, é uma consequência lógica. Eu tenho uma trilogia de obras preferidas e Doki Doki é uma delas. Assim como muitas visual novels, diferente de outras mídias, esse gênero não tem medo de explorar esses assuntos mais profundos.
Se você assistiu até aqui, eu peço sua inscrição e o seu like. Eu fui dormir bem tarde pesquisando e escrevendo esse roteiro. Eu te agradeço por assistir o vídeo. Para vocês, um feliz ano novo, que 2026 venha próspero para todos. Não deixem de beber água. Eu vou ficando por aqui. Tchau!